Estamos de volta e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a prévia da inflação oficial, fechou 2021 em 10,42%, a maior taxa para um ano desde 2015. Os fatores que levaram esse resultado e as perspectivas para 2022 são alguns dos assuntos da entrevista de hoje com o economista Edi Santos Amorim, que já está aqui no estúdio. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, eu que agradeço, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de perguntar já, na verdade, pedir uma explicação para o senhor quais os fatores que levaram a inflação a aumentar tanto e se isso é algo que no Brasil em especial está sendo muito pesado para o bolso, né, principalmente das classes aí trabalhadoras, e em relação ao resto do mundo, como está a nossa inflação? A inflação, ela, se comparar com o resto do mundo, Europa, Estados Unidos, Ásia, todas elas tiveram aumento até maiores do que aqui no Brasil. Se a gente for analisar aí de 2019 para cá, que a inflação teve picos maiores, sim, a gente começa a analisar a questão dos gastos maiores e até em função mesmo da Covid-19. O governo já vinha apresentando relatório anual com déficit. Já com o teto dos gastos, já vinha sendo ultrapassado e com a Covid ultrapassou ainda mais. Ou seja, sem limite de gastos. E aí houve um remanejamento de outras pastas para poder alocar para a área de saúde, né, que foi inevitável que aconteceu em 2019 e 2020, e isso vem acarretando o aumento súbito da nossa inflação. E aí chegou a um patamar em que o governo perdeu o controle inflacionário. E hoje ela tem essa pragmática na mão para tentar se resolver. No final do ano vai ser difícil, porque a inflação média já está em 10,42%. A grande preocupação era se isso iria ultrapassar 2 dígitos. A gente veio de uma inflação menor. Sim. Infelizmente, isso não aconteceu. E a inflação alta, ela corrói o salário dos trabalhadores, porque tudo aumenta. E o governo fica tentando uma medidas paliativa, por exemplo, aumenta a taxa de juros para inibir o consumo, para ver se freia a questão da inflação. Só que tem coisas maiores. Nós temos um dólar hoje que sufoca. Sim. E isso é um fator de risco para o aumento de inflação. Outra situação, o gasto mesmo do governo, voltando a falar, a insegurança política também gera inflação. Sim. A questão aí da vulnerabilidade do governo em relação à forma de como ele está dirigindo a nação também faz com que esses custos aumentem. Ou seja, tudo no mercado é especulativo. Que também o governo hoje está com super endividamento, né, tendo em vista todos os programas que foram injetados. 65 bi de suspensão temporária das dívidas, cobrança de governo, município, mais de 300 bi a título de auxílio emergencial, que também injetou mais dinheiro na economia. E com base nesse contexto, eu queria até perguntar para o senhor, aquela época em que a atividade econômica foi paralisada e muita gente se questionou, qual que vai ser a consequência depois? Tudo bem agora, pode ser que sejam evitadas mortes. Depois a OMS se manifestou dizendo que o lockdown é uma medida que deve ser ao máximo evitada, porque as pessoas, principalmente os informais, ficam sem trabalhar e aí a cadeia toda é prejudicada. Então, eu queria perguntar para o senhor se, de fato, essa paralisação prolongada da economia, ela acabou acarretando o aumento da inflação. Se a gente não tivesse sido, né, tão... Sim. A gente analisa prejudicado assim, com a paralização das atividades. Com essa paralisação, algumas empresas que produziam aqui no estado de Mato Grosso e no Brasil pararam também as atividades. Com isso, teve que ter um custo maior de importação. E você importando tudo em dólar, você aumenta esse custo no mínimo 3 vezes. E aí você tem a carga tributária, que varia de estado para estado, também muito alta. E com a recessão do emprego, tudo isso contribui com a conjuntura do aumento de preço, aumento de inflação. Então, não foi uma tarefa, não está sendo uma tarefa fácil sanar esse problema emblemático, que já virou crônico, porque os custos continuam aumentando. A insegurança política no país, ela está crescente. E uma outra questão também é essa vulnerabilidade. Hoje você não sabe se você investe no país, que garantia você tem. Então, investidores hoje preferem mesmo que alguns países também estão com inflação alta, mas preferem tirar a Argentina, né? recurso da economia brasileira e investir em outros países que têm um pouco mais de segurança jurídica e menos incerteza política. Sim. E com isso o real desvaloriza ainda mais, não é mesmo? E o real desvalorizando é como se nossa economia estivesse empobrecendo. Nós estamos pobres. A nossa moeda não vale nada hoje praticamente em relação ao dólar. O dólar, para você ter uma ideia, o ano passado, 2020, por mês de abril, chegou a quase 5,80
Sim. Esse ano já chegou quase a 5,70, ou seja, até onde vai essa disparada do dólar? A inflação segue junto. Com base nisso, né, também gostaria de perguntar para o senhor em relação ao trabalhador médio que recebe aí um salário mínimo. A gente já tem, né, o salário mínimo para o próximo ano aprovado no valor de R$ 1.210,44. O governo diz que não é possível aumentar o salário porque não pode ser, né, acima da inflação. Como que isso funciona? Como que a gente pode explicar para alguém que vai ao mercado, compra produtos que estão cada vez mais caros, mas o salário não tem um aumento significativo? O governo ele não consegue uma explicação lógica em relação a que aumenta-se o salário só corrigindo a inflação. Porque todas as outras coisas aumentam muito acima da inflação. Né? E é uma matriz de mecânica que hoje o país trabalha dessa forma porque o governo não tem caixa, não tem recurso para pagar um adicional em cima disso. Agora, por outro lado, o governo precisa promover programas assistenciais que chega na cesta básica, efetivamente, que chega no combustível, que chega no consumo de uma forma geral, e isso ele precisa fazer através de reforma. Nós temos uma reforma fiscal e tributária que não existe. Então, um país que não faz reforma tributária e fiscal, com a alta carga tributária que temos hoje no país, ele gera instabilidade, incerteza, insegurança. E aí a gente tem uma evasão de dólar que sai da economia diariamente. Quase ninguém, parece que não é perceptivo. Então, já que o Brasil não consegue melhorar a questão do salário mínimo, precisa melhorar a questão do custo de vida das pessoas. E isso através de políticas públicas, de reformas estruturantes, para que isso chegue nos estados e também nos municípios. Em relação a toda essa perspectiva que é negativa, né, de Santos, Mato Grosso se destaca, né? Aqui funciona diferente. O PIB de Mato Grosso, o que é produzido aqui, na verdade, contribui positivamente para o resto do Brasil, né? Hoje, Mato Grosso é um dos pioneiros em relação ao PIB nacional. A média do PIB nacional para 2022 está numa projeção aí em torno de 4, 4,5%. Né? Que essa é informação de governo, mas eu acredito que não chega a isso. O mercado trabalha com 2,2%, mas os mais criteriosos trabalham com a taxa abaixo de 1%, questão do PIB. O estado de Mato Grosso tem um PIB no mínimo 3 vezes maior. O PIB de Mato Grosso para o ano de 2022 projeta chegar a quase 5%, então de 4, 4,5%. Porque a gente tem uma atividade pujante, através do agronegócio, da agroindústria, da agropecuária. Nós somos fortes. E com isso cria o subtrabalho, cria o setor de serviço, cria o setor de terceiros. E aí a gente melhora ainda mais a questão de gerar emprego, gerar renda. E vou dizer mais um fator importante, as contas equilibradas do governo estadual, as contas equilibradas dos municípios, isso ajuda e muito a reduzir a inflação e a melhorar esse ambiente. Porque com o controle de gastos, o governo, tanto estadual como municipal, consegue promover ações de melhorias. E isso foi um grande desafio, acredito, para o estado de Mato Grosso, colocar as contas em ordem. O município também, eu vejo o esforço de Cuiabá para poder também colocar as contas nos trilhos, e isso gera mais segurança e mais certeza de investimentos. Porque Mato Grosso realmente é um estado privilegiado com seus recursos naturais e com uma produção pujante do agronegócio. Então, pelo menos para nós, mato-grossenses, a perspectiva é até otimista, né? Nós temos que, otimista, mas nós temos uma grande ameaça, Camila. Qual que é a ameaça no Brasil hoje? Nós tínhamos em 2021 a questão da imunização em massa. Parcialmente nós evoluímos e muito, não só o Brasil, mas como o mundo evoluiu. Agora, no meio do caminho, preparando para uma retomada econômica em 2022, vem uma nova variante, a Omicron. Isso também é uma ameaça. Mas se os governos conseguirem trabalhar essa ameaça dentro do prazo, nós temos um 2022 bastante agressivo em torno de crescimento. Mesmo que não seja esperado pelo governo, mas um pouco mais otimista do que o que nós passamos esse ano de 2021. Que assim seja, Ednilson. Obrigada pelas informações prestadas aqui no Jornal do Meio Dia e uma boa tarde. Eu que agradeço, uma ótima tarde a todos.